Senhor, meus irmãos em Cristo, que Deus em Cristo nos abençoe nesse dia. Estou aqui para falar uma mensagem do Senhor referente ao que está acontecendo esses tempos em nossa volta, né? Nestes tempos trabalhosos, em que percebi que a igreja tem passado por muitas dificuldades e percebi também que alguns irmãos nossos estão às vezes perdendo a paciência. Aí o texto me lembra a palavra do Senhor, vem em mente, em que a paciência, né, ela é um princípio cristão. É a paciência que é a prova da nossa fé, irmãos. A gente não pode nos abalar, né? Nós não podemos nos abalar pelas circunstâncias, pelo que está acontecendo à nossa volta, porque nós temos que confiar no nosso Senhor Jesus, naquele que nos prometeu que irá cumprir a sua palavra. Eu estava verificando alguns assuntos que estão correndo aí, estão circulando, na verdade, pela internet, que estão dividindo, estão querendo, né? Eu entendi como um rastro da serpente para dividir o povo de Deus. E isso me trouxe a preocupação de falar, né, algo para os irmãos em Cristo. Isso me veio na minha mente a palavra do Senhor, que está na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, que diz assim, ó: e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, são palavras-chave, né? Em santificação do Espírito e fé de verdade, fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. O apóstolo Paulo, ele parece que teve uma revelação, né? Parece o que o texto ele nos direciona a pensar que o apóstolo Paulo aqui, possivelmente, ele teve um discernimento espiritual, uma revelação de Deus, informando que dias difíceis viriam. E quando a gente olha esses dias difíceis, se a gente for olhar para o passado, a gente fica pensando, mas esses dias difíceis poderia ser no passado. Não, mas a gente está vendo que agora está sendo mais difícil ainda. Cada dia está ficando mais difícil. Eu tive analisando que alguns de nós, irmãos, estamos perdendo o que demonstra a nossa fé, o que demonstra a aprovação da nossa fé, que é a paciência. Irmãos, nós não vamos conseguir mudar a mente do homem. Nós vamos sim, pedindo ao Espírito Santo de Deus que o Espírito Santo de Deus possa ele mesmo fazer a obra que ele mesmo vai fazer.
porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E olhando isso, eu tenho visto que eu sei que algumas coisas, alguns acontecimentos têm nos desagradado. Estão querendo fazer da igreja o seu bem, a sua propriedade, né? Estão querendo fazer do evangelho, estão querendo falsificar o evangelho, falsificadores do evangelho. E é claro que nós não temos que ficar calados, nós temos que fazer como o apóstolo Paulo, ele falando lá na carta de Gálatas, é que se fosse pregado outro evangelho, ainda que viesse um anjo, ainda que fosse ele mesmo, seja maldito. E, irmãos, nós temos que crer na palavra. A Bíblia diz maldito, maldito. É a palavra que disse, não é você, é a palavra. Se a palavra falou que outro evangelho que for pregado, que não seja o evangelho genuíno, essa pessoa vai ser tida como maldito, maldito. A pessoa não está brigando, nós não temos que brigar com ela, não. Quando Jesus, uma coisa interessante, quando Jesus foi preso injustamente, né? Ali Pilatos perguntou para ele, Pilatos se expressou que ele tinha poder para libertá-lo, né? Para dar conta da vida de Jesus. Jesus chegou e falou assim, se meu pai não tivesse te dado, tu não teria esse poder. Quer dizer, se Deus não tivesse permitido esse espírito que está fazendo muitas pessoas irem para o erro, não tinha acontecido. Mas isso é permissão de Deus. Para quê? Para que provasse os que verdadeiramente fossem cristãos ou não. Então, o apóstolo Paulo ele tem uma revelação dizendo que vem a operação do erro. Deus permitiu essa operação do erro. Por quê? Porque deixaram de amar, deixaram de crer no amor da verdade. Deixaram de crer no evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, ele não veio para agradar homens, mas veio para agradar a Deus. E deixaram de crer no evangelho. E quando deixam de crer no evangelho, aí eles são alimentados pelo espírito do engano, o espírito da mentira. Porque eles têm mais prazer, a Bíblia diz, porque eles têm mais prazer na iniquidade do que servir ao Senhor. Eles estão divididos, não conseguem adorar somente o Senhor e querem viver a iniquidade. Agora eu quero dizer para você que você foi salvo, você que é cristão verdadeiro, está chateado, nós estamos chateados, mas eu quero dizer que você foi salvo por Jesus, você está salvo, mantenha-se salvo, mantenha-se santificando, mantenha-se apartando da iniquidade. O amor a este mundo nos faz ser inimigos de Deus. A palavra de Deus diz, nós sabemos, João na sua epístola vai falar, se nós amarmos este mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós não temos que nos conformar, entendeu? Nós não vamos nos conformar, mas nós temos que manter a nossa fé, essa paciência, crendo que a hora vai chegar, o Senhor vai chegar, e quando Ele chegar, Ele vai fazer separação daqueles que servem e daqueles que não servem. Aqueles que servem a Deus, eles resplandecerão como as estrelas. Eles são os justos, justificados não pelas suas obras, mas por Jesus. Mas aqueles que não servem a Deus, aqueles ali, eles serão condenados. Na verdade, a Bíblia diz, se não crerem, já estão condenados. Então, o que eles precisam, na verdade, irmãos, eles precisam de ajuda para sair de onde eles se encontram. O apóstolo Paulo fala até da dica para Timóteo de que é preciso exortá-los com mansidão para que a alma deles, para que eles sejam livres do laço do diabo. Mas nós, justos, devemos dar graças a Deus,
somos eleitos para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Então isso é maravilhoso, a gente tem que entender isso. Não fique chateado, e se chateou, se irou, não peques. Não deixe isso tomar conta do seu coração, não deixe nenhuma raiz de amargura entrar no seu coração. Saiba que Deus está vendo tudo. Os falsos profetas estão surgindo, Jesus tinha falado que ia surgir. Então falsos ensinos surgirão, isso também a Bíblia já falava. O espírito do iníquo, o espírito influenciado por Satanás está aí, sim. Deus fez uma igreja onde ele vem buscar os seus, aqueles, e que João capítulo 1 diz assim, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Os nascidos de Deus entendem que eles não são nascidos de sangue, eles entendem que eles não são nascidos da carne e nem simplesmente da vontade do varão, mas de Deus. E você que está ouvindo aí, eu quero que você pense bem. Deus tem um projeto na sua vida. Você nasceu de Deus. Não se escandalize com essas coisas. Ai daqueles, a Bíblia já falava, ai daqueles que escandalizaram dos pequeninos do Senhor. Não pense que a igreja é uma bagunça, não. A igreja não é uma bagunça, não. Alguns tentam bagunçar a igreja do Senhor, mas não vão conseguir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vão criar sinagogas, e quem disse que sinagogas de Satanás não serão criadas? Serão criadas. E a gente fica chateado porque a palavra está se cumprindo. Não está se cumprindo, isso é mais um sinal. Se vier um apóstata, se alguém apostatar, é um sinal, faz parte do sinal. Se Judas ele não fosse Judas, alguém ia ser Judas. Nós temos que entender isso. E Jesus, por isso, Jesus entendia isso. E Jesus o amou. O amou. Então nós devemos amar. Jesus quer que nós venhamos amar. Não deixe de amar. Não deixe de amar. Você precisa estar amando todo o tempo. Essa palavra eu deixo para os irmãos hoje. Eu deixo essa palavra. E para aqueles que ficam ainda com dúvidas sobre, e aí o evangelho foi mudado, o evangelho tem que mudar, dependendo do contexto. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, então estáis firmes, e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O apóstolo Paulo fala assim para essa igreja, fique firme, confie no que foi ensinado, tenha fé no que foi ensinado. Mas eu estou olhando, parece que não está dando certo. Calma, paciência. Jesus está no barco, Ele está no controle. E isso tudo vai passar. Então eu quero deixar essa mensagem para os irmãos. Eu não sei quem vai ouvir, mas não alimente sujeira. Pregue o evangelho. Não alimente. O iníquo já sabe para onde vai. Eu costumo falar o seguinte: quem tem a perder é só quem tem. Quem é roubado é só quem tem. Quem tem salvação pode ser roubado. Quem tem salvação pode perder. Quem não tem, não perde. Já perdeu. Então não tem nada a perder. Então eu digo para todos que foram ouvindo, eu quero dizer para vocês que eu quero ser muito sincero com os irmãos e fico muito triste em ver que a igreja do Senhor está em clima de guerra, principalmente depois da política. A política não define a igreja do Senhor, não define. A igreja do Senhor, ela não foi firmada na política. Eu sei que a gente não quer, a gente não se conforma. Não vamos nos conformar. A Bíblia diz, também manda a gente não se conformar. Mas a gente tem que ter fé.
que Deus está no controle. Deus está no controle. Ele estabelece reino e Ele tira reino. Que Deus em Cristo continue abençoando as vossas vidas. A paz do Senhor.